Essa é, tudo é prática. Aqui não existe nada assim, a maneira como eu estou falando, não tem nada industrializado, não tem nada de teoria, tudo é prática. A prática vem do começo dos índios, vem do começo dos meus avós, e por aí a gente chega nesse ponto. Fizemos, faz a cerâmica para tudo, acontece tudo do Brasil, internacional, nós mandamos panela de barro para tudo quanto é lugar. Começou pelas panelas de goiabeira, aquelas senhoras de goiabeira lá são uma tradição no Espírito Santo, aquelas têm séculos, séculos fazendo panela de barro, elas têm uma tradição de 400, 500 anos. De pai para filho, para neto, as panelas delas são muito boas. A diferença delas da queima é diferente da gente, porque a gente queima em forno e elas queimam lá numa fogueira. Mas de maneira que tudo é artesanal. Seu Tchaneu, como é que chama aquela máquina que mistura o... Aquela é uma maromba. Essa maromba é o seguinte, é porque as pessoas que querem mais produção, ele organiza um jeito para dar mais produção, porque tem bastante funcionário, pai de família, que quer sobrevivência, precisa de viver. Se for fazer tudo na marra, no pé, essa coisa, como começou, fica difícil. Para todos os efeitos, tudo é artesanal. Porque tudo passado pela mão, se ela for para ali fazer uma peça, passa pela mão, tudo é artesanato, não tem nada de forma aqui, nem existe, nem a gente quer nem saber desse negócio de forma. Aqui é tudo natural. Aquele barco que você viu passar na maromba, ali é um processo para dar mais produção para as pessoas que trabalham aqui, porque se for trabalhar na mão a mão, de panelinha em panelinha, aí não vão chegar ao ponto de assumir o compromisso de família, a sobrevivência deles. É a história de caboclo, das minhas origens. Isso. É o seguinte, a minha avó é índia, era índia mesmo, índia Tupinambá. E minha mãe casou com um cidadão que ele tinha, a região dele era só caboclo, caboclo mesmo. Esse caboclo, aqueles caras batatados, moreno, forte. E dali surgiu eu, mais meus irmãos, meu pai foi embora para o Rio, minha mãe ficou aqui com a gente, olhando para a gente, cuidando. E nessa parte, nem de caboclo, nem de Tupinambá, ninguém trabalhava com barro. A minha avó fazia umas peças caseiras mesmo para usar, negócio de torrar café, e usava as peças só para casa mesmo. Era exclusivo para ela. Eu trabalhei no quartel 11 meses. Foi onde eu aprendi a fazer a cerâmica, porque tinha uma olaria na frente do quartel, eu aprendi a fazer aquelas pecinhas de arranjo, de decoração. Eu digo, eu vou me dedicar na cerâmica. Fazia moringa, filtro, essa coisa aí. Isso era em Olinda, aí aprendi. Aí levei a sério, comecei a trabalhar como servente,
de ajudante e levei a sério, aprendi a fazer cerâmica em Olinda. De Olinda eu fui para Cunhaém, fui para Caruaru. Isso aí eu não tinha família, não era solteiro. Fui me dedicando, fui aprendendo e tal. Até que trabalhei 10 anos numa cerâmica de alto nível, cerâmica de esmalte. Era porcelana mesmo. E eu trabalhei 10 anos naquela fábrica, São João da Vaz, no Recife, de Ricardo Brenan. Me dediquei no artesanato. Vim para aqui para o Espírito Santo em 87. Aqui não tinha panela de barro, tinha aquelas mulheres de goiabeira que fazia lá. A tradição era goiabeira. A primeira panela de barro em Guarapari foi feita por mim. Um goleiro que veio do Nordeste fez panela de barro. E essa panela de barro existe. A panela de feijoada está com a senhora, ela é secretária da cultura, e ficou com essa panela, e de vez em quando ela faz uma feijoada na panela, que a panela existe. Aí se ela achou e começaram a pegar, falar, a Pichilô está lá no Espírito Santo. Aí esses pernambucanos, essa turma toda que veio de panela de barro, todos eles são pernambucanos. Tudo pernambucano. Só eu que paraibano. Eu vim de Caruaru para aqui, aí me acompanharam, tudo pernambucano. Depois que começou essa safra, vamos supor, de panela de barro, aí as pessoas que foram pedindo serviço para trabalhar de ajudante foram aprendendo. Eu tenho um bocado de pessoas que aprenderam aqui do Espírito Santo, aprenderam na própria panela de barro, um artesanato. Aí eles colocam assim uma placa bem grande na frente, fábrica de panela de barro, aí virou indústria. De vez em quando a polícia ambiental chega, rapaz, mas porque não é artesanato não, mas chega numa fábrica daquela, tem numa panela de barro daquela, aí tem uma máquina para moer barro, tem outra para triturar, tem a maromba, só tem natural a pessoa que está confeccionando e os fornos, tudo é natural, mas já tem um lado, mas eu considero tudo artesanal porque é tudo preparado na mão, tudo é feito à mão, tudo é manual. Eu não uso máquina, meu processo de barro é diferente. Eu molho o barro no tanque, trago aquela quantidade de barro, piso todinho o barro, piso do pé. Machuco todinho do pé, preparo ele todinho no pé. Quando eu vejo pela minha prática, desde que está no ponto, eu tiro ele, coloco numa bancada e solvo ele todinho para dar consistência. Dali eu começo a fazer as peças. E eu trabalho bem, eu vou fazer um jarro desse aqui, assim. O cara chegar e encomendar, quanto jarro você der? Eu quero, quanto jarro? Por dia eu faço 100 jarros desse. No torno. Pode ser de pé, pode ser em elétrico. Eu tenho um torno também daqui para dar acabamento lá. Mas meu fraco mesmo, minha maneira de trabalhar mesmo, é artesanal. A mulher de Goiabeira ainda considera aquele torno indústria, porque elas aprenderam, se dedicaram a vida inteira tudo na mão, tudo, mas aquele torno ali aquele torno é desde a época de Cristo. Na história geral mesmo, na história, na Bíblia, o barro na mão do oleiro, para fazer um vaso novo, já existia oleiro naquela época, que torno daquele manual. Eu mesmo fazia o torno na mão, não tinha nada de... tudo na mão. Não estava aquele torno, eu fazia. Meu forno, quando eu não estava com condições de fazer um forno mesmo, lajota, eu comprar tijolo, eu cavava um barranco, fazia um forno em cima, cavava, botava lenha e queimava no barranco. Isso aí é que é bem primitivo mesmo, isso aí é artesanal mesmo. O Vitalino, eu trabalhava numa cidade por nome de Itabaiana, na Paraíba. Existe uma cidade por nome de Itabaiana, vizinha até a minha terra natal. Eu nasci num lugar por nome Engá de Bacamarte, o nome da cidade hoje.
E lá onde eu nasci é, é tipo um cerrado. A região toda é um cerrado. Eu cheguei a. Eu, garoto, eu vi chegar o mês de janeiro e chegar o outro, terminar janeiro, dia 1º de janeiro, chegar o dia 1º de janeiro, sem dar um sereno. Uma chuva. Já pensasse, um ano sem chover. E a gente foi, aí teve a oportunidade que eu fui conhecer o mestre Vitalino, morava em Itabaiana, na época, eu já era oleiro. Aí um cidadão me convidou para botar uma fábrica de moringa lá no Caruaru, na terra do mestre Vitalino. Aí eu cheguei lá em 1959. Nós fomos vários chão, o Vitalino era vivo. No dia que eu cheguei lá de tarde, vamos conhecer o mestre Vitalino, Zé Rodrigues, Zé Caboclo, tudo esses caras, tudo foram discípulos dele, tudo famoso, já fazia tudo dessa de baixo. Aí comecei a conversar com o Vitalino, você é de onde, meu filho? Eu sou lá de. Aí disse a região, sou da Paraíba, aí, que Caboclo, tal coisa, você achei, você aproxei, tu jogando sueca, brincando. Ele tomava uma cachaça de arrepiar o cabelo. Aí ele, eu vou fazer uma peça aqui para você ver, ele fazia questão de fazer. Aí eu fazia um colo assim, sentava no chão, fazia um colo, botava uma tábua aqui, aí fazia, ele confeccionava aquela peça toda. Aquele forno dele, um forno bem simples, lá dentro da roça dele mesmo. A casa bem simples também, tudo natural. E ele é uma pessoa natural também. E aí eu falei que era oleiro e tal. Ele mandou fazer uma moringa para ele tomar água, eu fiz. Essa moringa não existe mais, mas fiz essa moringa para ele. Eu, no geral, eu faço todo tipo de cerâmica, todo tipo. A peça em que eu aprendi, que me dediquei e que eu gosto de fazer, e não é todo oleiro que gosta, mas eu gosto de aprender com ela, é a moringa. Aquela que você fazia aquela tampinha primeiro, foi fazer a peça, tem várias formas de qualquer uma outra peça, qualquer um jarro, aí chega o momento de puxar aquele gargalo, botar a tampa depois. Aquela peça me ganhou quando eu comecei a trabalhar com barro, porque além dele ser muito difícil para fazer, é uma peça utilitária, muito utilitária. Uma água de moringa é a coisa mais gostosa do mundo, em termos de líquido, é muito, muito gostosa a água de moringa. Aquele gostinho de barro, a gente sente aquele sabor, gostoso mesmo. Então, a panela de barro também, porque é uma panela muito. Ela tem uma cultura, mas também tem uma utilidade fora de série. Eu sei que a tradição daqui do Espírito Santo é panela de barro. Se o cara for fazer panela de barro aqui, se ele fizer só panela de fogo, ele diz. Não precisa se preocupar com outra coisa, só panela. O senhor se considera um artista? É o seguinte, a turma eu vou julgar depois que eu não existi mais aqui na Terra. Se eu era um artista, se eu era um trabalhador, se eu era um bom artesão, ou se eu tenho que capacidade eu tinha. Porque eu mesmo, depois, eu mesmo agora, um pessoal me convidaram para fazer uma praça aqui em Guarapari e botar o nome Mestre Pichilô. Eu digo, eu estou vivo, ué. Vocês querem que, antes do tempo, botar uma praça, Mestre Pichilô? Não pode. Aí depois que eu não existi mais, deve julgar. Para aquele cara era bom. Vai ser difícil encontrar um artista daquela qualidade. Agora eu não me considero um artista pelo. Existe muita coisa ainda para eu aprender. Aí além de eu aprender, é muita criatividade, tem muita
peças de barro para eu criar. Aí quando chegar aquele momento, terminou de criar, eu me considero um artista. É o meu local de trabalho. Trabalhei muito aqui, viu? Botei muita panela no chão aqui. Em 67, eu vim pra cá, aí eu não fazia panela, que eu lá no Nordeste eu não fazia. Mas eu tinha uma cunhada aqui, que ela já nasceu e se criou fazendo panela lá no estado de Alagoas. Aí ela morava aqui. E ela, como ela gostava muito do trabalho dela, ela soube que tinha essas paneleiras em Goiabeira, aí ela foi para Goiabeira, ver as panelas lá. Quando chegou lá, ela viu, conversou com as pessoas, aí ela pediu um pedacinho de barro, eles deram, ela trouxe e foi experimentar se dava certo fazer a panela. Aí ela fez a panela e deu tudo certo, que o barro era bom, né? Deu tudo certo, ela queimou e viu que estava tudo certinho. Aí ela foi lá e pediu se ela podia entrar no barreiro para tirar barro. E eles cederam para ela. Aí ela pegou a pegar barro e fez um galpãozinho, foi trabalhar. Aí quando ela começou a trabalhar, ela me convidou para eu ajudar ela. Aí desse tempo por diante eu fiquei trabalhando, ela falou assim, não, agora você vai trabalhar para você. Aí eu fui trabalhar para mim. Foi tempo que veio a história da associação, aí nós fomos associadas lá e começamos a pegar barro e fazer as panelas e vender. E foi assim que eu entrei na história. Eu sei que você quer saber disso. Porque lá em Goiabeiras, eles queimam na caíra. E eles batem o tanino. E nós não. Nós queimamos no forno, aquele forno feito assim, e em cima é aberto. Mas aí a gente tampa com os cacos da mesma panela e fica um lugar de botar o fogo para baixo. Aí bota o fogo para baixo, aí a gente vê quando fica cinzento por cima os cacos, ela tá bem vermelhinha. Aí ela fica bem vermelhinha. Depois que ela fica bem vermelhinha, aí nós tira folha de aroeira. Você sabe o que é aroeira? É uma árvore. A gente tira a folha da aroeira, puxa as brasas e coloca a folha da aroeira verde e ela fumaça, uma fumaça que é beleza. Aí a panela fica pretinha, pretinha. E quando aparece um cliente que quer a panela batida, diz, não, eu quero a panela sua, mas eu quero tantas panelas, mas quero igual as de Goiabeira, batida com o tanino. Aí nós vai e compra o tanino lá e bate ela para fazer a mesma coisa das delas. Mas aí precisa nós comprar, porque eles lá tem mangue, nós não tem. Aí nós temos que comprar a casca do mangue lá. Eu já vi gente fazendo torno, mas eu não sei nem para onde vai. Porque aquilo eles fazem naquele negócio. E nós não, nós já estamos... Mas agora só que tem que eu tenho um torno bom. A minha mão. Quando eu pego o bolinho de barro, assim, ó... É porque eu não tenho barro aqui. Se eu tivesse, vocês diziam... Ó, eu acho que com 5 minutos eu faço uma panela. Com menos. Que eu pego o barro e abro ele assim, ó.
Faço tudo com a mão. Quando acabar, eu passo uma palhetinha assim, ó. Passo um corinho na boca e já boto a asa e tá prontinha. Quantas vezes eu fiz panela nas feiras para demonstrar o meu trabalho. Eu gosto do que eu aprendi a fazer. Gosta de fazer na mão mesmo, né? Na mão, Deus me livre de tudo. Todo também, se eu for fazer, não sei, né? Porque gente que faz panela na mão não faz no todo, não, minha filha. Nem precisa tentar, que não faz. Agora, esse povo que já faz no torno, ele não sabe fazer na mão também. Tinha um rapaz que trabalhava no torno, que trabalha no torno lá em Guarapari, que ele veio comprar umas panelas manual aqui. Quando chegou aqui, ele se bateu para ver se fazia uma panelinha. Faz nada. Fica tudo assim. Não sabe. Agora as deles é mais bonita do que a da gente, sabe? Assim, mais certinha. E tudo que a da gente de vez em quando tem um vacilinho, sabe? Que é na mão, mas é as panelas muito boas. Garantida. É por causa disso mesmo, por causa da venda que caiu muito. Por causa desse estorno que tem, eles fazem muita panela e vendem panela quase de graça. Olha ali em Guarapari, você vê, eles vendem caminhão fechado de panela por pouco mais ou nada. E a gente que faz manual, a gente não pode seguir isso. Porque senão a gente vai morrer e não vai viver. Porque não dá para a gente sobreviver. Que eles fazem 300 panelas por dia. Nós faz 10, 20. Aquele que trabalha muito faz 20 panelas no dia. E ele lá faz 300. Pois ele mesmo fala que faz 300. A senhora sabe diferenciar entre umas panelas de uma pessoa e de outra, das paneleiras? Sei. Toda paneleira sabe. Toda paneleira sabe. Nós aqui, ninguém trabalha igual. Olha, a panela da Penha é de um jeito. Você vai lá, você vai ver. Você pede a ela para mostrar a panela minha e a panela que ela faz. É diferente. Olha a diferença. Essa panela aqui, olha o modelinho dela. Ela é da minha mãe. Essa aqui é da minha mãe. Entendeu? Olha a minha. Essa lá também é minha. Essa aqui, esse caldeirãozinho. Então, se você olhar, ela tem uma diferencial na borda dela. Todo mundo tem uma diferença. Tem uma diferença na asa, tem uma diferença no beicinho dela, no rapar. Sempre tem uma diferença. Né, Lala? Tá vendo? É aqui. Essa água não chegou aqui ainda não. A gente limpa assim, ó. A gente começou a tirar assim, tá vendo? Tiramos um monte assim. Mas o barro tá aqui, ó. Aqui é barro. Viu? Aqui é onde a gente tira o barro. A gente consegue tirar um pouco do barro para trabalhar. Ainda, né? Até o momento que você tá vendo, que é a beira do rio, né? Então já... Qualquer momento pode... Mas por enquanto a gente ainda consegue trabalhar com barro. Nossa casa ali a gente não tem força masculina. No caso a gente trabalha... É a gente mesmo, a mulher mesmo. Pega, pisa, amassa, tira. E a gente leva pra lá a matéria e trabalha.
É uma distânciazinha pequena, né? Mas é uma pequena que o barro pesa. Ele molhado, ele pesa pra caramba. Mas é onde a gente tira aqui, na beira do rio. Não, o que vinha café, açúcar, farinha. E os negros também vinham nas embarcações. Até o bisavô da minha avó, ele era negro. Minha avó não gostava de contar essa história. Ela não gostava de falar, não. Porque que era, né? Que ela era descendente de escravo. Ela não falava. Quando chegava nessa parte, ela não gostava. Que eu acho que deve ter no livro também. Ela não gostava de falar. Mas o pai do pai dela, ele era escravo, foi escravo. No caso, a minha avó, ela veio para São Mateus em 63. Foi em 63 ela veio de Jequié e veio para aqui, para São Mateus, que é onde até o ano de 2011, 13, ela faleceu aqui em São Mateus. Ela veio, começou a trabalhar com... Ela trabalhava com a cerâmica e trabalhava com, como é que eu posso falar? Fato do boi. Que trabalhava, que limpava, vendia. Conhecia ela como Dona Antônia Fateira. Aí depois ela foi trabalhando, foi onde que ela aprendeu a fazer a cerâmica, desde quando ela dizia, né, que estava na barriga da minha bisavó. Que ela aprendeu ali, e ali foi crescendo e foi aprendendo, e ela pegou essa profissão uma com a outra e veio para o Espírito Santo e começou a fazer, a trabalhar. E assim ela foi trabalhando. E na época, como eu te falei, com a idade de 10 anos, foi que eu comecei a fazer com ela. Comecei a aprender a ter gosto, né? Porque isso aqui não é só fazer por fazer. Você tem que gostar. Pra mim foi uma avó excelente. Não tenho que falar, faz falta. Muita falta, porque o dia a dia, a família tá sempre próxima, sempre perto. E agora só tem a casa lá, né? Não tem mais a dona, a riqueza, vamos dizer assim, né? De toda a família. Então, assim, pra mim, como se diz, pra mim é satisfatório, né, ter tido uma avó como ela. E hoje em dia ter a profissão, né, que agora é uma profissão, né, e ter aprendido com ela. Você acha importante manter essa tradição dessa profissão? Acho importante. Eu acho que eu vou trabalhar, vou continuar fazendo até acho que nos meus últimos dias de vida. Só se ao contrário, Deus não querer. Mas eu pretendo continuar, porque tem que ter alguém para... Ai, quem foi Dona Antônia Paneleira? Tem alguém que dizer assim, tem uma neta que faz. Tem alguém que deixou para alguém, né? Porque talvez meus filhos, vou dizer que talvez não vão fazer. Os outros netos não vai ter quem faça. Então tem que ter alguém que tenha uma história para contar, né? Pra dizer, eu aprendi com ela, né? No caso, né? Ela gostava muito de cantar quando ela estava trabalhando. Ela tinha muita essa coisa de estar cantando. E ali as peças iam saindo, o que ia saindo ela ia ficando. Ela não modificasse. Se ela subisse uma panela, ela saísse e ficasse no modelo fechadinho, ali ela deixava e ali terminava. Eu acho que o diferencial é esse, era o modo de fazer, o modo dela... de ter aquela alegria, de expressar, porque as peças, a nossa expressão sai o seu modo sai nas peças. Não é dizer que assim, não, fazer por fazer, não. Sai nas peças. Era onde que acontecia com a voinha, o diferencial dela era esse. Tá vendo onde é que fecha, ó. Aí fica lisinha, onde do acabamento para não furar, não vazar. Aí você vai passando. No caso eu tenho que ir molhando um pouquinho, porque ela tá muito seca. Aí você molha um pouco. E passa a pedra de novo. Que a gente passa naquela peça que dá que ela dá o acabamento, que ela fica brilhando. E essa pedra aqui na beira do rio. Seixos que eles falam, né? Que é a pedra de beira de rio. Que ela tem que ser lisinha assim, ela não pode ser áspera. Que é onde a gente faz 2 processos com ela, que lisa, que você raspa aqui, aí você lisa. Aí depois de lisa, que ela seca, você burne, que é onde que é o último processo antes da queima. Como se diz, quando me dizia minha avó, a pedra tá cantando.
Ela começa a dizer que tá cantando, que ela tá em ponto de fazer quase o que eu fiz lá, ó, na outra. Entendeu? Que ela tá quase seca já pra... Olha, a gente, assim, de vez em quando a gente vai na escola, dá uma oficina de 1 hora, 2 horas. A gente ensina, já demos oficina aqui, em Semana de Arte, que já aconteceu, a gente já deu oficina por aqui. É assim, já teve umas pessoas que começou a aprender. Tem outra moça também que a gente trabalha junto também, que ela começou a aprender também em 2004, acho que ela começou a aprender e já está fazendo também. Então, quer dizer, já não morreu, né? Já tem alguém que já está aprendendo. A gente aprendeu umas outras técnicas e estamos levando, né? Então, cada dia a gente tenta fazer uma coisa melhor, mas que a dificuldade, ela é grande. Ela é bem grande. Esse barro aqui, no caso, é quando vem da beira do rio, ele está in natura. Aqui, no caso, ele vai ter mais 2 processos. A gente botar de molho, botar dentro da água e depois a gente colocar em cima dali e pisar. Você tem que bater com força, no caso, né? Com mais um pouco de força pro barro. Ele não fica, ó, tá vendo, ó? Ele não fica juntinho, ó. Então você tem que pisar para misturar. Tá vendo? Pra ele ficar assim, ó, misturadinho, ó. Senão ele não fica uma cor só. Viu? Olha. Aí aqui a massa, no caso, o barro já tá no ponto, ó, tá vendo, ó. Os antigos, né, usavam mão de pilão também para pilar o café, paçoca, que eles fazem, né, que eles fazem paçoca de carne seca, paçoca de amendoim. Então isso aí, como é que fala, né? Tanta coisa que a gente... Ai, lembra muita coisa, a mão de pilão. Olha, a origem das peças, no caso, eu acho que ela tá misturada entre o índio e o africano, porque tem uns modos de fazer do índio e tem uns modos de acabamento africano. Porque você tem, ó, o acabamento de passar o couro na boca, tem o acabamento da pedra, tem um modo de você abrir, que é na bola. Isso tudo tem o africano e o indígena, no caso, né? Tem os dois misturados. Porque o africano, porque na época os negros tinham, né, de fazer as peças para estar cozinhando, para poder estar, que é no barro. O índio também era a mesma coisa, que fazia os postes para poder enterrar suas pessoas que morriam, aquela coisa toda. Então acho que tem as duas técnicas, os dois trabalhos juntos. Essa matéria-prima a gente não tira em muita quantidade, a gente tira em pouca quantidade. A gente tira 2, 3, 4 carrinhos, não tira de chegar assim, tirar caminhão. Porque começa a dar problema também, né? A gente não tem lugar ali pra gente tirar o barro, que isso é uma das coisas que dá o maior... Pra gente é ruim a matéria-prima. Da gente ter, de fazer assim, se esse lugar aqui tá tombado, vocês podem tirar sem problema. Porque aí começa a tirar no meio do rio, aí começa a assorear o rio, aí começa essas coisas que dá problema. Mas assim, a matéria-prima, o barro é um dos melhores. A queima, no caso da minha avó, Dona Antônia, ela fazia queima a lenha, o tradicional. Você pegar a lenha, botar a panela para esquentar, começar o esquente, depois tem a queima, que vai o fogo até a labareda. Eu aprendi também, eu fiz várias queimas com ela também, nesse mesmo esquema. Mas como assim agora que eu passei a trabalhar aqui, no lugar aqui, no caso, a gente não tem como fazer o forno a lenha. A gente usa o forno elétrico, que a gente queima ele até 850 graus e ele dá esse efeito único, rosado, né? Ele não tem, como se diz, ele não tem vários efeitos porque não foi queimada a lenha. Ela vendia na porta e ali, se as pessoas vinham atrás, né? Porque o conhecimento ia longe. Uma das paneleiras mais antigas do norte do Espírito Santo. Então as pessoas... Não, paneleira, usa paneleira, mas ela não fazia só panela. Ela fazia pote, ela fazia moringa, ela fazia talha, ela fazia panelas, travessa. Então, paneleira é um modo de falar, que não é só panela que faz, né? Então, aonde eu acho isso que é o sagrado, o de família para família, de fazer, aprendeu com a avó aprendeu com a bisavó, aprendeu com a avó, e você passar esse... Eu acho que essa é toda
a magia, vamos dizer, que tem das panelas, de fazer a panela, que não só é a panela, né? Que o barro você pode fazer várias coisas.